Será que é possível utilizar plásticos em dispositivos de aplicações médicas? Olá, tudo bem com você? Eu sou o engenheiro Alan Rodrigues e nessa aula aqui eu quero mostrar para vocês que é viável sim utilizar polímeros em aplicações médicas. Inclusive desenvolvo muitos produtos desse tipo aqui no escritório. E essa aula aqui é um pedaço da Masterclass Plastic Parts em que eu mostrei para os alunos as vantagens de se utilizar polímeros nesse tipo de aplicações e claro também, tá? Que polímeros que se utiliza em quais casos específicos, claro, sempre com exemplos práticos, tá? Então se você gosta desse tema, quer ver mais sobre esse tema, não esqueça de curtir aqui para eu saber disso e claro, se inscrever no canal para ser notificado assim que sair novos vídeos sobre esse assunto. Polímeros em dispositivos médicos, tá? Por que eles são tão utilizados, estão crescendo tanto aí no mercado, tá? Justamente porque os polímeros apresentam uma resistência química muito boa, tem vários com propriedades hipoalergênicas, tá? Tanto não geram essa alergia, são antimicrobianos, então possuem alguns aditivos, ou até o próprio polímero, eles evitam a procriação aí de bactérias, tá? E também tem propriedades antiestáticas, que é importante quando a gente mexe com energia elétrica ali, e correntes também. Sanitização, então eles têm maior compatibilidade, né, com o processo de esterilização, como por exemplo o processo de raios gama. Mas lembrando que quando a gente fala de sanitização, a gente tem que pensar que tipo de sanitização ali vai ser feito nesse meu dispositivo médico. Vai ser, por exemplo, raios gama, que é difícil, não é tão comum, tá, de se ter raios gama efeito de elétrons. Será que a minha esterilização é por óxido de etileno, que é bastante comum aí, o ETO, né, nos hospitais? Peróxido ou algum tipo de esterilizador líquido, né, que tá bem alto ultimamente? Ou será que vai ser, por exemplo, por vapor quente ou então ar quente, né? Vapor quente no caso da autoclave. Então, autoclave, normalmente, alguns polímeros não lidam muito bem com ela, porque a gente tem temperatura, tempo e também umidade. Então, aí você cria praticamente uma bomba para jogar no polímero, para ele sofrer degradação através da absorção de água, ou que a gente chama também dessa degradação dos polímeros. São comuns aí alguns tipos de nylon, tá? A gente observa essa questão da hidratação, tá? Mas a gente tem a hidrólise, que é a quebra dessas moléculas ali através da absorção de água, e a temperatura acelera demais esse processo. Então, toma cuidado quando for pensar em dispositivos médicos sendo utilizados com polímeros. Tem vantagens, mas tem que ficar atento, principalmente na parte de sanitização deles. E outro ponto muito importante que eu tenho que falar aqui, questão de custo com logística e fabricação normalmente são menores, tá? O plástico ele pesa menos, por mais que você tenha o mesmo volume, mas a massa é menor. Isso você economiza muito com o transporte. Então, para quem fala que os polímeros são ruins para o meio ambiente, a gente tem que saber que os produtos hoje são transportados às vezes para o outro lado do mundo. Então, se você tem uma massa menor, você consequentemente demanda menos combustível, menos energia para fazer essa logística. Então, por isso, os polímeros são muito bem vistos, tá, nesse tipo de aplicação. Também, liberdade de geometria e design é muito grande. Hoje em dia, a gente pode simular, né? A gente tinha na área médica, tinha alguns dispositivos ou recipientes de vidro. Hoje em dia a gente consegue utilizar os plásticos, fazer uma soldagem por ultrassom, fechar esse recipiente e faz uma injeção simples, um molde simples, só que cria esse processo posterior para poder fazer, ter essa liberdade de geometria e ainda assim invólucro fechado. E para quem não conhece, normalmente são feitos aí por sopro, por exemplo, mas a injeção a gente tem alguns fatores aí que ajudam bastante a gente na questão de liberdade e de resistência mecânica, tá? Eu acho que é uma coisa muito engraçada também, que eu acho que o oxímetro agora está sendo uma coisa que a gente conhece, né? De ver assim, é comum. Então, com a pandemia aí se utiliza muito oxímetro para saber a oxigenação do sangue e ter certeza que você não está numa situação grave aí de Covid, tá?
Isso é uma coisa muito legal também, que mostra que os dispositivos médicos estão ficando cada vez menores, cada vez mais portáteis para você poder utilizar no dia a dia, levar para onde quer que seja. Isso reflete também aumenta essa procura pela qualidade de vida. Então, você que desenvolve produtos, pense nisso também, tá? Então, cada vez mais portáteis e cada vez mais necessidade de se utilizar plástico pela resistência e pelo também peso, a massa final do seu produto. Então, nesses casos, a gente pode usar ABS, TPE ou então SEBS, tá? Que são aí também um tipo de elastômero termoplástico que são aplicados para dispositivos médicos. É um material muito legal de se trabalhar. Trabalhei uma vez só com ele e eu gostei bastante. Então, para quem não sabe, esse oxímetro dentro tem essa parte emborrachada que pode ser fabricado nesses dois tipos de materiais ali e ter uma funcionalidade muito boa, tá? Hipoalergênico também. Esses dispositivos ali, válvulas, mangueiras intravenosas, esse tipo de coisa. Então, se utiliza bastante o policarbonato, tá? E está se popularizando bastante o copoliéster para esse tipo de aplicação, pelas resistências químicas que ele tem, pela facilidade também de processar, ser um pouquinho mais barato também que o policarbonato. Então, são utilizados nesses casos aí. E aqui um dispositivo para laparoscopia, tá? Esse dispositivo aqui, então, é utilizado já a alguns tipos de materiais, de polímeros mais nobres. PIC, PPS e o PPSU, tá? Então, essa parte essa ponta aqui é em PIC. Então, é possível reutilizar, fazer esterilização, usar de novo. Tamanha é a resistência à temperatura desse material aqui, ó. Então, aplicações médicas, os plásticos são muito bem-vindos. Então, se você aprendeu alguma coisa com essa aula aqui hoje, não esqueça de curtir esse vídeo e também compartilhar com algum colega aí que acha o tema interessante. Assim você me ajuda e me incentiva também a produzir mais vídeos como esse. Um abraço e até mais.